Bom dia, estudantes do Centro de Ensino Educa Mais Ana Bernardes. Sou a professora Elissandra e vou dar continuidade hoje a um assunto que nós já iniciamos, um dos assuntos que corresponde aos estudos literários do ensino médio aqui no primeiro ano, onde nós estudamos algumas manifestações literárias mais voltadas para Portugal, e nós temos no Brasil o barroco e o arcadismo. Nós vamos falar ainda falando sobre o quinhentismo. E hoje eu vou fazer algumas abordagens com vocês, utilizando o livro didático e fazendo uma correção de umas questões que eu passei no dia 7 de outubro. É interessante que você não só responda, mas que você realmente procure entender as respostas. No livro de vocês, a partir da página 90, você tem o capítulo 9, aqui fala Primeiras Visões do Brasil. Essas primeiras visões do Brasil, gente, ela corresponde ao quinhentismo. O quinhentismo ele acontece aqui no Brasil no mesmo tempo em que o classicismo acontece em Portugal. Agora, o quinhentismo ele é um tipo de literatura bem atípica, né? Se nós percebermos a produção literária por exemplo, do classicismo, do trovadorismo, do humanismo, nós vamos ver aqui que essa literatura ela foge um pouco dessa produção que nós havíamos estudado até então. Aqui nós temos uma literatura mais informativa, mais descritiva, mais histórica, mais de relatos, de cartas, de tratados. Então, digamos assim, que é uma literatura mais documental, mais informativa, investigativa, descritiva. Então, nós temos a atividade que é proposta hoje para vocês, as questões de 1 a 7 da página 91. E essas questões, elas estão bem relacionadas com essa imagem. E eu gostaria hoje de abordar um pouco sobre a literatura de catequese, a literatura de viagens, essa produção que foi, no caso, evidenciada no quinhentismo. A literatura de viagens, que foi exatamente de onde brotou o principal documento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É o registro, a gente pode considerar a certidão de nascimento do Brasil a Carta de Pero Vaz de Caminha, aquela carta de relatos, de descrições, onde ele narrava e relatava costumes, hábitos, as vestimentas, a fauna, a flora, as terras, as riquezas. Então, tudo foi relatado na Carta de Pero Vaz de Caminha. A literatura de viagem ao longo do século XVI, diversas expedições foram enviadas para as terras brasileiras. Os viajantes que as integravam tinham algumas missões específicas a cumprir: descrever a terra e o povo nativo, catalogar espécimes da fauna e da flora, identificar possíveis interesses econômicos para a coroa portuguesa. Era necessário ainda apresentar a nova colônia de modo positivo e promissor, para estimular nos portugueses o desejo de se aventurarem na ocupação e na colonização do vasto território brasileiro. Então, gente, esses relatos aqui, essa literatura de viagens,
A gente pode chamar também de literatura de informação, tá? Era exatamente onde os viajantes, eles iam fazer os relatos, eles iam prestar as devidas informações a respeito das suas expedições. Como eles estavam em terras brasileiras, todas as informações eram relacionadas ao Brasil. E essa linguagem aí, essa literatura de viagens, ela tem a ver, claro, com a linguagem dos cronistas, né? O objetivo da literatura de viagens era informar, e isso criou um desafio interessante para seus autores. Como, por meio de palavras, apresentar um retrato compreensível de uma realidade inteiramente desconhecida e estranha. A primeira característica que chama a atenção nos textos é a sua estrutura descritiva, tá? Então, nós temos aqui alguns relatos sobre o que era evidenciado nessa literatura de informação. Aqui temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Percebam aqui, Pero Vaz é o primeiro a descrever o Novo Mundo de modo idealizado. Na sua carta, as matas, a água abundante, os animais desconhecidos e os índios configuram o cenário de um paraíso tropical. Aqui é um trecho. A terra, por cima, é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como de entre Douro e Minho. Porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Gente, uma das características presentes na literatura de informação ou na literatura de viagens é a presença de adjetivos, porque os adjetivos, eles ajudam a descrever o meio, os seres, os lugares, as pessoas. Então, os adjetivos é uma característica bem pertinente na literatura de viagens. Vou interromper aqui um pouco essa tela e compartilhar com vocês esse esquema, que é exatamente as tendências, a literatura do quientismo. Ela se divide dessa forma: literatura de informação, que é a literatura de viagens, onde eles descrevem a fauna, a flora, as terras, as riquezas, os habitantes, os seus hábitos, as suas vestimentas e tudo mais. E nós temos a literatura jesuítica, tá? Representada muito bem aí por José de Anchieta, esse grande jesuíta, que tem um papel fundamental não só na catequização, mas também na educação. José de Anchieta, ele era muito lúdico, ele ensinava os índios através da poesia e também de textos teatrais. Era uma forma de atrair a atenção, de cativar os nativos e, na verdade, tentar convertê-los ao catolicismo, já que as expedições, ao trazer os jesuítas para essa contra-reforma, uma forma de resgatar os católicos que haviam rompido com o catolicismo em decorrência da
reforma protestante e conquistar novos adeptos. Então, eles viram ali, eles acharam, acreditaram que os índios seriam ali presa fácil, que eles facilmente seriam, digamos assim, convertidos, convencidos. Então, a literatura ela vai dividir-se exatamente dessa forma. Literatura de informação e literatura a literatura catequética, né? A literatura religiosa, a literatura que visa ali trazer novos adeptos. Então, os textos escritos pelos religiosos com o objetivo de converter os índios brasileiros são conhecidos como literatura de catequese. Com o objetivo de seduzir o indígena para a religião, os jesuítas recorreram a algumas formas mais populares, como o canto, o diálogo e as narrativas, com o aproveitamento de mitos da tradição indígena. Então, nós temos aqui o José de Anchieta, esse jesuíta, né? Nascido nas Ilhas Canárias, José de Anchieta chegou ao Brasil ainda como noviço, em 1553. Fundou com o padre Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554. Inclusive, 25 de janeiro é o dia do aniversário da cidade de São Paulo. Em torno do colégio surgiram algumas casas, nascia assim a cidade de São Paulo. A sombra da cruz, a literatura de catequese. A história das primeiras décadas do Brasil colônia é também a história dos missionários jesuítas que chegaram em 1549 e aqui permaneceram até 1605. Nesse período, fundaram várias cidades, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aqui nós temos a indicação de um filme, gente, A Missão dos Jesuítas. Ela ilustra o impacto da ação dos jesuítas sobre os povos indígenas americanos. Quem tiver algum interesse em assistir esse filme, o nome do filme é A Missão. Tá? Aqui é uma cena desse filme, A Missão, e ele fala exatamente sobre essa tentativa de catequização, de conversão, tá bom? Ainda sobre José de Anchieta, os seus textos são marcados pelo caráter religioso, predominavam peças de teatro e poemas líricos que ele costumava dedicar à Virgem Maria. Anchieta foi o autor das primeiras peças de teatro encenadas no Brasil. Seus autos têm função claramente religiosa e pedagógica. O mais conhecido deles é o auto representado na festa de São Lourenço, com versos em 3 línguas diferentes, tupi, português e espanhol. O uso das 3 línguas permitia que colonizadores e índios fossem representados pelas personagens do auto. É interessante observar, porém, que as falas em tupi são sempre associadas ao demônio e os versos em português ao anjo, em uma exploração evidente da língua para a afirmação da superioridade espiritual e cultural dos colonizadores. Outra obra de grande importância escrita por Anchieta foi a Arte da Gramática da Língua, mais usada na costa do Brasil, de 1595. Trata-se da primeira gramática da língua tupi. Então, essas páginas aqui contêm o capítulo 9, e esse capítulo 9, ele aborda sobre o conteúdo de literatura que estamos estudando, que é o quientismo. Você vai ler aqui Primeiras Visões, em alguns materiais você vai encontrar esse título, mas as primeiras visões do Brasil, elas correspondem exatamente ao quientismo, onde a literatura ela foge um pouco do seu tradicional e ela atende também uma outra função aqui, que é a função de informar, de relatar, de descrever, tá? De narrar. Então, aqui o quientismo ele tem essa função com relação às produções literárias.
E aí são dois tipos, vale lembrar mais uma vez, a literatura de informação, a literatura de viagens e a literatura catequética, a literatura de catequese, a literatura religiosa, que visava aí a conversão de novos adeptos ou, quem sabe, até o retorno de alguns católicos que haviam rompido em decorrência da reforma protestante liderada aí por Martinho Lutero. Então, agora eu vou fazer a correção dessas questões aqui. Esse material é do dia 7 de outubro, tá? Aqui também nós temos algumas informações bem interessantes, informações a mais sobre o conteúdo. Olha aqui, José de Anchieta, mais algumas informações. Pero de Magalhães Gandava e Manuel da Nóbrega. Essas questões aqui, gente, elas fazem parte desse material. E aí eu vou fazer uma correção com vocês. É interessante a gente também trabalhar essa questão da correção, até porque as provas, elas vão se encaminhando, as avaliações, e aí é bom que a gente também procure também fazer as correções e alguns comentários aqui. Qual o contexto histórico vivido em Portugal na época do descobrimento do Brasil? 3 fatos históricos são importantes de se conhecer ao estudar o momento histórico português na época do descobrimento. Nós temos o capitalismo mercantil e as grandes navegações que impulsionaram a economia portuguesa e foram responsáveis pela busca de novas matérias-primas e novos territórios. Então, as expedições não eram... as pessoas saíam para fazer turismo ou visitar os parentes. Na verdade, as expedições elas tinham todo esse propósito de explorar, de descobrir novas riquezas, de forma aí a impulsionar a economia. Tá? O segundo é o renascimento artístico, que mudou o pensamento medieval. Então, com relação à ciência, à religião, à filosofia, tá? Esse renascimento aí ele teve uma repercussão não só nos feitos, mas também na vida das pessoas, na mente das pessoas, porque a arte ela propicia uma nova visão, uma nova percepção. Então, à medida que conhecemos e apreciamos mais manifestações artísticas, naturalmente nos tornamos pessoas mais sensíveis, mais, digamos assim, abertas, mais compreensivas, mais humanas mesmo, porque a arte ela tem esse objetivo de humanizar. E esse renascimento artístico, ele mudou a mentalidade das pessoas e, consequentemente, a vida das pessoas, o pensamento das pessoas. A reforma protestante, que entrou em choque com o pensamento religioso tradicional, impulsionou a Companhia de Jesus a evangelizar os nativos do novo continente. Então, a reforma protestante, que foi aí liderada pelo Martinho Lutero, tá? E, claro, gente, uma reforma foi um rompimento. Alguém estava insatisfeito, alguém começou a olhar com outros olhos, começou a ter uma outra mentalidade a respeito daquilo e rompeu. Então, Martinho Lutero, ele rompe com o catolicismo e aí ele inicia aí o protestantismo, né? E isso, claro, entra em choque com o catolicismo. A segunda questão, quem foi Pero Vaz de Caminha, autor da carta a El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil? Escritor, foi nomeado escrivão a fazer parte da armada de Pedro Álvares Cabral em 1500, que, na ocasião, rumava em direção a Calecut, na Índia. Nasceu por volta de 1437, faleceu em 1500 na Índia, assassinado por mouros. Responsável pela carta a El-Rei sobre o achamento do Brasil, Caminha faz um relato ao rei sobre a terra de Veracruz, posteriormente renomeada de Brasil. Você sabe que o Brasil, antes de receber definitivamente esse nome, ele teve
recebeu alguns outros nomes, dentre eles Terra de Vera Cruz. Então, o Pero Vaz de Caminha é aquele que escreve o famoso registro, a famosa certidão de nascimento do Brasil, que eu vou chamar a Carta de Pero Vaz de Caminha. Questão 3. Além da vinda para o Brasil para auxiliar na catequização dos índios mediante a composição de peças de teatro, qual a outra maior contribuição com relação à difusão da educação dos índios tupi pelos jesuítas? Então, gente, uma das maiores contribuições do padre Anchieta foi a elaboração da primeira gramática da língua tupi, a mais falada pelos índios na costa brasileira, para auxiliar os catequizadores na evangelização. Então, percebam aí o importante trabalho do padre Anchieta, né? Quando ele elabora essa gramática toda na língua tupi, que era a língua mais falada pelos índios. E aí, claro, isso torna mais fácil também o entendimento, a comunicação, e atende ao principal objetivo deles, que era a evangelização, tá? A catequização, a conversão dos índios. Embora eles não tenham tido sucesso e nem êxito, porque os índios realmente eram bem fiéis à sua religiosidade, aos seus deuses, mas eles tentaram, inclusive até com esse recurso que foi a gramática da língua tupi. A quarta questão, escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto o seu primeiro documento escrito sobre a história do Brasil, bem como as informações e impressões sobre a descoberta das novas terras. Que documento é esse? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Como eu já falei anteriormente, considerada aí o registro, a certidão de nascimento do Brasil, o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil, todas as informações, todas as impressões, todos os sentimentos de Pero Vaz, ele evidencia através dos adjetivos, dos relatos, das descrições presentes na Carta de Pero Vaz de Caminha. Complete a sentença. O quientismo representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas, percebam porque está entre aspas, pelos portugueses no século XV, desde a fauna, a flora e o povo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos aí um apanhado sobre a literatura produzida e os seus propósitos dentro do quientismo. Falamos um pouco sobre José de Anchieta e o seu trabalho importante na evangelização, na catequização dos índios e também na educação brasileira. E também aqui corrigimos essas 5 questões também sobre o conteúdo quientismo. Então, espero que vocês tenham bons estudos, que vocês tenham uma boa semana e que vocês realmente apreendam, compreendam o assunto exposto. Bom dia e até mais.